Olá, tudo bem? Uma boa tarde a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um e que o amor de Cristo penetre na nossa vida e possamos amar Jesus e também amar as pessoas como Jesus nos ama e como Jesus ama as pessoas. A mensagem que eu trago hoje também é uma mensagem que, em primeiro lugar, eu analisei muito para mim. E é uma mensagem que eu luto muito, porque se eu distrair um pouquinho, o inimigo ele me distrai com coisas que não é da vontade do Senhor. Então vou falar hoje sobre o tempo. Existem dois tipos de tempo na nossa vida. O tempo que nós passamos com Jesus e o tempo que nós passamos afastado de Jesus. E a Bíblia vai mostrar o tempo que Deus quer, a qualidade de vida que Deus quer, para que possamos ter mais tempo para Ele e menos tempo para o inimigo, menos tempo para o mundo, para as coisas do mundo, para os prazeres do mundo, que ao momento parece bom, mas depois deixa um vazio na nossa vida. Então eu quero começar a falar primeiro do primeiro tempo. O gerenciamento do tempo é importante por causa da brevidade de nossas vidas. Nossa jornada terrena é significativamente menor do que estamos inclinados a pensar. Então, nosso tempo aqui na Terra é muito menor do que nós pensamos, porque às vezes nós estamos aqui agora e daqui 1 minuto, 2 minutos, 1 dia, 2 dias, a gente já não está mais aqui. Então, nós temos que aproveitar o tempo nosso, que nós estamos, para passar aos pés de Jesus. De fato, nosso tempo na Terra é passageiro, na verdade é muito pequeno comparado à eternidade. Comparar o tempo com a eternidade, não tem nem como comparar, porque o tempo nosso aqui é passageiro, é curto, e a eternidade é para sempre. Para viver como Deus quer que vivamos, é essencial que façamos o melhor uso possível do nosso tempo, pois Deus vai pedir conta de tudo que fazemos e também do que nós não fazemos. Então Deus, ele vai pedir conta do que nós investimos no nosso tempo. Se nós passamos uma qualidade de tempo com Ele, não estou dizendo para passar o dia todo, porque nós temos afazeres para fazer, temos trabalho, temos família para cuidar, temos casa, nós temos que fazer, mas não podemos deixar que isso faça com que não tenhamos tempo para Deus. Então nós temos que planejar, nós temos que fazer planos, colocar horários na nossa vida. Bom, tá horário, eu vou passar com Deus. Depois vou fazer isso, tenho que fazer aquilo, e mais um pouquinho eu vou passar com Deus. Mas nós não podemos passar menos do que 1 hora por dia com Deus. Não devemos passar. Nós vamos ver mais para frente porque nós não devemos passar. Bem, nosso Criador estabeleceu eternidade em nossos corações. Então nós vamos ver aqui em Eclesiastes 3:11. Vamos começar aqui com os versículos da Bíblia, porque a Bíblia é que tem que falar por ela, não eu. Bom, Eclesiastes 3:11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras de Deus, fez desde o princípio até o fim. Então, Deus ele criou o mundo no tempo dele e ele vai terminar o mundo no tempo dele. Eu falo o mundo, esse mundo aqui na Terra, porque ele tem um outro mundo preparado, que aquele mundo vai ser eterno, aquele mundo não vai mais existir, como eu disse no outro vídeo, não vai mais existir morte, então vai ser eterno. Então é isso que Deus está querendo dizer aqui. Saber que vamos prestar conta daquele que nos dá o tempo deve nos motivar a usá-lo muito bem.
Então nós temos que usar muito bem o nosso tempo na causa do Senhor. Paulo, em sua carta aos Efésios, nos divertiu o seguinte. Vamos ler Efésios. Só um minutinho. Efésios 5. Vamos ver o que Paulo diz aqui para nós. 5, 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, nem como nércios, e sim como sábios. Então, nós temos que ter o nosso tempo como sábios, não como loucos. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, aqui Paulo diz que os dias são muito maus. Então, nós temos que redimir o tempo do dia mau. Temos que passar mais tempo com qualidade de vida, conforme Deus quer, e passar o tempo com Deus. Então é isso que Paulo está querendo nos dizer aqui. Viver com sabedoria envolve usar nosso tempo com cuidado, com muito cuidado. Temos que ser muito sábios. Jesus disse em Lucas 10, 2. Vamos ver aqui. Lucas 10, 2. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O que Jesus está querendo dizer aqui? Que o tempo é curto e a seara é muito grande, então que nós temos que tirar mais tempo para trabalhar para Deus, para buscar as outras pessoas, para falar do amor de Deus. Então é isso que Jesus está querendo dizer aqui. O tempo está cada vez mais a diminuir e a breve volta de Jesus é cada dia mais próxima. Devemos usar um tempo para evangelizar, testemunhar as coisas que em breve virão, tanto através das nossas palavras como através dos nossos atos, nosso tempo de vida santificada. Então, quanto mais nós passamos o tempo com Deus, mais a nossa vida é santificada. É isso que Deus está pedindo. Então, nós temos que nos santificar para falarmos da palavra de Deus, para que outros também se santifiquem passando o tempo com Jesus. Bom, 1 João diz o seguinte. É 1 João. Eu me perdi um pouquinho aqui, mas eu já me encontro. Bom, 1 João 3, 17 e 18. Isso. Ora, aquele que possui recursos desse mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. Então nós temos que tirar também o nosso tempo para fazer o bem, para procurar aqueles mais necessitados, aqueles que às vezes precisam de um mantimento, de um alimento, de uma palavra, de um abraço. Então Jesus está dizendo aqui que nós temos que também ter tempo para as pessoas. Não há dúvida de que as responsabilidades e pressões desse mundo disputam por nossa atenção. Há milhares de coisas nos puxando em direções diferentes, torna fácil que o nosso tempo seja engolido em assuntos mundanos, menos importantes, prazeres que na hora é bom, mas depois não há nada de proveito. Esses esforços que têm valor eterno estão muitas vezes deixados para trás. Então nós temos que tomar muito cuidado com os prazeres do mundo. E quando eu falo prazeres, assuntos do mundo, são novelas, filmes, isso aí estão tudo mundano, isso aí é tudo coisa do mundo. Onde não há Deus, não há
Não há evangelho, onde não há Deus, não há o Espírito de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque esses prazeres faz com que nós deixamos as coisas de Deus de lado. Então, esses esforços que têm valor eterno estão muitas vezes deixados para trás. Para evitar perder o foco, precisamos priorizar e definir metas. Então, nós temos que definir metas, temos que acordar de manhã, já começar a definir nossas metas, e isso tem que ser todos os dias. Não há desculpa, tem que ser todos os dias, porque se a gente falha um dia, pode ter certeza que Satanás vai fazer a gente falhar no outro dia. E aí a gente perde a comunhão, aí a gente esfria o nosso relacionamento com Deus. E aí quando a gente vê, nós estamos fazendo a vontade do inimigo e não a vontade de Deus. Vamos ver um exemplo aqui na Bíblia, nós vamos ver um exemplo agora em Êxodo 18, de 13 a 22. Depois que nós lermos isso, eu vou comentar. Então vamos para Êxodo. Aqui tem um exemplo muito importante para nós, e isso de um servo de Deus. Então imagine se a gente não vigiar, né? Imagine se não vigiarmos, o que não vai acontecer? E era um homem de oração. Então vamos aqui. Êxodo 18. De 13 a 22. Isso, 13 a 22. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde manhã até o pôr do sol. Aí já começa a prestar bem atenção. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Aqui é o sogro de Moisés chamando a atenção de Moisés, porque Moisés ficava desde manhã até o pôr do sol, dando conselho para o povo, e o povo ficava o dia todo lá na frente de Moisés. O povo não tinha, nem ia descansar, nem ia comer nada, e também isso não pode. Nós temos que tirar um tempo para nós descansarmos. Por que te assentas sós e todo o povo está em pé diante de ti desde manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro. É porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida desfalecerás tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho que deve andar e a obra que devem fazer. Procure dentro do povo de homens, aqui o sogro aconselha Moisés procurar no povo pessoas que pudessem ajudar Moisés nesse encargo que ele tinha com o povo. É um conselho muito sábio isso. Então, procura dentro do povo homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que aborrecem a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 100, para que julgue esse povo todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão carga contigo. Se isto fizerdes, e assim Deus te mandar, poderá então suportar, e assim também todo o seu povo tornará em paz ao seu lugar. Então esse é um conselho muito sábio, que é um conselho para nós, porque às vezes nós queremos agarrar todas as cargas, queremos acordar de manhã, agarrar todo o trabalho, tanto fora de casa como em casa, agarrar os filhos, e às vezes não queremos participar, o esposo, ou então um irmão mais velho para ajudar nesse cargo. Ou então, se você está numa empresa e você tem aquele hábito de achar que você sabe tudo, de não querer repartilhar nada com os outros, isso é um erro, porque você acaba se sobrecarregando
e você acaba não fazendo direito as coisas, porque tem que ser uma coisa de cada vez e tudo tem que ser repartido. Então, isso é um exemplo para nós. E temos que tomar muito cuidado mesmo com essas atitudes. Temos que dividir tarefas, temos que achar pessoas para dividir tarefas. Em relação à nossa ética de trabalho, lembramos que Deus fez todo o seu trabalho. Deus fez todo o seu trabalho, Deus criou o mundo. Em 6 dias e descansou no 7º dia. Então vamos ver aqui o trabalho que Deus fez em Gênesis 2 e Deus descansou. Gênesis 2, ó. Assim diz o Senhor, assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no 7º dia sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Esse descansar de Deus, não é que Deus deitou porque Deus estava cansado, porque Deus não descansa. Mas Deus, ele fez o sábado para nós descansarmos, para nós tirarmos uma qualidade de vida nesse dia, para esquecermos todos os problemas, o trabalho, tudo. Então, nesse dia que Deus fala descansou, é que Deus, ele viu a obra que ele tinha feito e ele se sentiu aliviado por ele ter criado tudo perfeito. Mas esse descanso do sábado, que tem na Bíblia toda, que fala que nós devemos descansar, esse é o descanso para nós. Temos que ter cuidado em não trabalhar demasiado e chegar ao final do dia estarmos tão cansados, sobrecarregados, sem tempo para passar com a família e também sem tempo para passar com Deus. Tudo que está demais serve para nos separar daquele que é o dono do nosso tempo. Então, Deus é o dono do nosso tempo. Então, nós estamos falando do primeiro tempo, que é o tempo de Deus. E temos que deixar, não podemos deixar as sobras quando há tempo para Deus, porque se nós deixarmos as sobras do tempo para Deus, nós não vamos achar sobras nenhuma, porque nós vamos ver agora quem também é o dono do tempo para nos afastar de Deus. Nosso foco tem que ser para a glória e honra de nosso Deus. Bom, então aqui nós vimos o tempo de Deus. Agora que nós vamos ver um outro tempo. Não devemos nos esgotar na busca de riqueza terrestre. Antes devemos dar o melhor de nós a tudo para o qual Deus nos chamou. Agora nós vamos ver o tempo do inimigo do tempo, que se chama Satanás. Então nós vamos começar a ver aqui o inimigo do nosso tempo. É quem nós temos que tomar cuidado. Então vamos ver Apocalipse 12, 12. Nós vamos começar a ver o nosso inimigo, o nosso tempo inimigo. Apocalipse 12, 12 diz assim: por isso festejai os céus e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, o diabo sabe que pouco tempo lhe resta nele aqui na terra, porque quando Jesus voltar, vai exterminar Satanás, os anjos e aqueles que fazem a vontade de Satanás. E ele sabe que o tempo dele é pouco, então o que ele quer é tirar o nosso tempo com Deus e que a gente passe mais tempo com ele. Apocalipse 12, 9 também diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo, e Satanás, e sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então nós sabemos que Satanás está aqui e tem 1/3 de anjos com ele. E ele quer fazer de tudo para que a gente não passe tempo com Deus. Mas nós vamos continuar vendo aqui João 12, 31. Assim diz o Senhor: chegou o momento de ser julgado esse mundo e agora o seu príncipe será expulso. Quem é o príncipe desse mundo? Satanás. E está chegando o tempo dele ser julgado. Então, pensamos nisso. Pensemos nisso. João 12, 31. Também, não, João 12, 31 foi o que eu li.
desculpa. Nós vamos ler agora 2 Coríntios. Coríntios 4:4. E é por... É 2 Coríntios 4:4. Nos quais o Deus desse século, que é Satanás, o entendimento dos incrédulos, para que, não, deixa eu ler de novo, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então aqui está dizendo que Satanás cega os nossos olhos para que compreendemos o evangelho de Cristo. Então é isso que nós temos que ter muito cuidado. Por isso que o importante é de passar muito tempo com Cristo. Nós vamos em 1 Pedro 5:8. Tinha muitos mais versículos, mas eu selecionei alguns. 5:8, 1 Pedro 5:8. Olha isso aqui, escutem. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Satanás ele consegue nos devorar quando nós não estamos perante Deus. Se nós ficarmos vendo só porcarias, contemplamos o que não presta, nós vamos pôr na nossa vida o que não presta. Se nós contemplarmos o que presta, nós vamos ter a nossa vida totalmente transformada. Aí Satanás não tem poder sobre nossa distração. Então nossa distração é uma arma nas mãos de Satanás. E quando eu falo nossa distração, eu estou falando de coisas grandes, como eu também estou falando de coisas pequenininhas. Por exemplo, quanto tempo nós passamos na internet? Quanto tempo nós passamos falando mal das pessoas? Quanto tempo nós passamos criticando? Quanto tempo nós passamos dormindo demais? Porque é bom dormir, mas também não vamos dormir aí 12, 14, 15 horas por dia e depois chega a tarde, depois do almoço dormir de novo, não. Não, dormir é dormir 8, 9 horas e passar um tempo também aos pés do Senhor. Então nós temos que tomar muito cuidado com essas distrações pequenininhas, com essas raposinhas que parece que não tem efeito, mas tem muito efeito. Temos que ter cuidado com literaturas, com romances, com filmes, com bebidas, com tudo que nos afasta, lugares onde vamos, não vamos perder tempo em ir para barzinho, ir para discoteca, que lá o Espírito do Senhor não trabalha. Lá tem outro espírito que trabalha lá, porque é onde há bar, a bebida, onde há cigarro, onde há droga, o Espírito do Senhor não está lá. Então vamos tomar cuidado com tudo isso. Mas vamos ver em Efésios 2:2. Mais aqui um versículo. Olha, isso aqui é muito importante. Nos quais andaste outrora segundo o curso desse mundo. Aqui está dizendo que a gente, quando não conhecia Jesus, a gente andava no curso desse mundo, né? Ou melhor, andava juntamente com as coisas que Satanás gosta que a gente ande. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, se somos desobedientes, somos filho da desobediência. Quem é filho da desobediência é filho de Satanás. Porque só existe dois pais. Ou você é filho de Deus, ou você é filho de Satanás, que é o pai da mentira. A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Então nós temos que escolher quem a gente quer seguir. É muito sério, é muito sério.
Agora, para finalizar, que depois eu vou contar uma parábola, vamos ver João 10, 9 e 11. Aqui. 10, 9 e 11. Olha que coisa linda. Olha o que Jesus está dizendo para mim e dizendo para si. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenhais vidas e tenha em abundância. Aqui Jesus está dizendo que ele é a porta. Se alguém entra por ele, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Essa pastagem que Jesus diz é a palavra de Deus, que é o nosso alimento diário. E depois diz aqui, esse ladrão vem é Satanás, ele vem para roubar, matar e destruir. E Jesus diz assim, eu vim para que tenhais vida e tenha em abundância. Eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Não é lindo? Vale a pena fazer a vontade de Deus? Não vale a pena lutar para ter a vida eterna? Não vale a pena ter mais tempo com Deus? Ter qualidade de vida com Deus? Do que deixar que Satanás tome conta do nosso tempo? Não, não pode ser. Agora eu vou contar para vocês, é uma parábola que um dia eu recebi no meu WhatsApp, mas eu excluí, eu perdi, não sei o que aconteceu, mas isso ficou gravado na minha mente. Mas eu vou falar mais ou menos o que estava escrito naquela parábola, porque sabe que a parábola são coisas que são fictícias, mas que querem dizer aquilo que é real. Jesus trabalhava muito por parábolas. Satanás estava sentado à frente de uma congregação onde havia um pregador muito consagrado. Não se achava nada de errado nele, convertia muitas pessoas. Era um pregador que quando ele pregava, a igreja cada dia ia mais, e as pessoas se transformavam muito a vida, porque Deus usava muito ele. Porque não era o pregador que fazia a obra, ele fazia parte dele, mas Deus era que usava ele. Satanás e seus demônios, conversando em frente a essa congregação, começaram a traçar um plano para derrubar esse pregador. Por quê? Porque Satanás não vai derrubar quem já é dele. Satanás, ele derruba quem não é dele, quem é de Deus. Então é quem é de Deus que ele vai atrás. Então Satanás mandou um dos seus anjos, porque Satanás mesmo não vai, ele manda os anjos dele. Então Satanás mandou um dos seus anjos entrar nessa congregação e possuir algumas mulheres para seduzir o pregador. Mas o pregador, muito temente a Deus, não se deixou levar pelos encantos daquelas mulheres. Então, o anjo voltou e disse a Satanás que fez de tudo, mas o pregador não caiu em pecado. O pregador nem fez questão de ver aquelas mulheres que estavam se insinuando para ele. Então, aqui o Satanás foi derrotado. Mas Satanás ainda continua. Satanás inconformado bola outro plano e manda outro anjo lá dentro convencer os dirigentes a dar mais cargos a ele e ficar sobrecarregado e não pensar nele, sim nos membros da igreja. Então Satanás pede para esse anjo lá para que dê muito cargos e também que o eu dele ficasse assim cheio, porque tem muitos na igreja que tem cargos e sobe na cabeça, né? E começa a não trabalhar mais para Deus. Mas o pregador dava conta de tudo e tinha tempo para se congregar com Deus e tinha tempo para os membros da igreja e não se vangloriou por ter mais cargo. Voltando o anjo a Satanás, disse, ele continua a ganhar almas e se congregar a Deus. Satanás
bola outro plano e pede outro anjo a ir ao trabalho. Aí Satanás desiste. Fala, bom, lá na igreja não tem jeito, agora eu vou pedir para ir no trabalho dele. Então Satanás manda um anjo no trabalho dele para fazer ele ganhar muito dinheiro. E assim ele ficaria rico, ia querer sempre mais dinheiro, querer mais rico e ia esquecer de Deus. Voltando o anjo, diz a Satanás, o pregador continua a fazer tudo certo para a honra de Deus, mesmo estando com muito dinheiro. E nessa altura Satanás já fala, mas o que a gente vai fazer para que esse pregador não pertença mais a Deus, porque ele é uma obra muito poderosa na mão de Deus e eu tenho que fazer alguma coisa. Então Satanás dá a última jogada de mestre. Vamos mexer, olha aqui, vamos mexer com o tempo dele, vamos fazer ele trabalhar muito mais, fazer ele encher de trabalho e não ter tempo para estar nem com a família e nem com Deus. Então Satanás deu ordem aos seus anjos para os diretores lá da empresa dele, que desse muito trabalho para ele, não era tanto dinheiro, era trabalho, 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 de manhã à noite, virava a noite com trabalho a esse homem. Esse pregador começou a trabalhar cada dia mais. E sabe o que aconteceu com ele? Ele não tinha mais tempo para congregar, ele não tinha tempo para ir à igreja, ele não tinha tempo para ficar com a família e nem para fazer oração. Ele não tinha tempo para mais nada, porque Satanás conseguiu, pelo tempo, fazer com que ele afastasse de Deus. Então, que essa mensagem sirva de exemplo para nós que nunca achamos tempo para estar com Deus, porque o tempo Deus vai cobrar, o tempo que nós passamos com Ele e o tempo que nós não passamos. O tempo que nós não passamos com Ele é o tempo que nós passamos com Satanás. Então nós temos que decidir, ou nós temos uma qualidade de vida em tempo com Deus e sejamos fortes para que Satanás não nos pegue, e também temos que ter cuidado e não trabalhar demais, a não trabalhar 12 horas, 13 horas, 14 horas, o máximo 8, 9 horas, nós temos que encerrar o nosso trabalho. Eu estou falando isso por mim, porque eu estou num trabalho onde eu trabalho 12 horas, mas isso vai acabar. Em nome de Jesus, isso em setembro vai acabar, porque antes de eu fazer essa mensagem para vocês, eu fiz para mim e chorei muito para mim. Então, que vocês possam passar tempo com Jesus, que é muito bom. É muito bom ler a palavra de Deus, orar para Jesus, falar com Deus. Eu tô aqui durante o dia na minha casa, trabalhando, eu tô no meu trabalho, eu tô ouvindo hinos, eu tô falando com Deus, eu tô pensando o sacrifício que Deus fez por mim. E nós fazemos o que para Deus? Nós fazemos o que? Deus deu o filho dele por nós. Ele deu de graça, mas custou muito para ele, custou muito ele dar o filho dele para nós. Então vamos fazer do nosso tempo o tempo de Deus. Esse é meu desejo, assim diz o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém.